muito grande para essa permanência. É verdade, né? A briga, a gente já sabia, né? Vocês que estão acompanhando desde o início, vocês todos que estão aqui hoje na coletiva aqui das rádios, né? Sabem que a gente estava projetando esse final difícil, né? Uma briga muito grande, né, na parte de baixo da tabela. Nessas últimas 4 rodadas, realmente, a gente precisava pontuar um pouco mais. Mas também os outros times que estão brigando com a gente também não pontuaram, ocasionando que mesmo com a gente tendo uma pontuação baixa, a gente evoluiu dentro da tabela, né? A gente diminuiu o nosso risco de rebaixamento, né, dentro da que a gente tem acompanhado, dentro das projeções. Mas a competição continua aberta, né? A gente, pelo que a gente apresentou após aquele jogo contra o Atlético Mineiro, nós tínhamos uma expectativa de chegar um pouco mais, né, à frente nesse jogo contra o Paraná. Mas infelizmente não foi possível, né? E agora não é ficar lamentando, é buscar já a mobilização para esse jogo, porque os jogos estão muito apertados. Você não tem tempo de treinar, de preparar para o jogo, isso é um complicador para a gente, né? Principalmente para mim como treinador. A gente vinha utilizando bem as semanas, né? E agora não temos mais elas abertas para preparar contra o adversário, para equalizar bem a carga de treinamento. Então não vamos ficar lamentando muito, porque quando chegamos aqui, né, se nos propuséssemos, né, se propusesse para a gente na 36ª rodada a gente chegar nessa situação que nós estamos hoje, nós assinamos correndo, né? Então não vamos ficar reclamando muito e vamos buscar soluções aí para esses próximos 3 jogos. Esse Paraná, Lisca, é um adversário que vem de 2 bons jogos, né? Uma vitória contra o América fora, empate contra o líder do campeonato, postulante ao título. Como é que você observa esse time do Paraná? Isso que você falou, né? Um novo time, né? Com um novo trabalho com o Dado, né? Que é um treinador que vocês conhecem, eu conheço bem, né? Um treinador que prima por organizar o time defensivamente, e isso ele fez muito bem. Eu acompanhei os últimos 3 jogos, né, do Paraná, e já é um outro time a nível de consistência, né? Também uma valorização dos meninos da base, valorização dos jogadores que devem permanecer, e muitos jogadores bons ali que eu tive a oportunidade de trabalhar, como o Richard, o goleiro, o Vilela, o volante, o Igor, né, lateral esquerdo, né, o próprio Rayan, que hoje não está jogando, mas é um zagueiro também que eu gosto muito, né? Uns meninos da base que o Paraná está fazendo o processo certo. Veio um Marcão também como gerente, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele era meu 3º goleiro e é um cara muito identificado com o Paraná. Eu acho que o Paraná escolheu a pessoa certa para fazer essa função. Tem o Lúcio Flávio também, é um novo trabalho, né? Eles não têm muito peso também nesse momento da competição. Estão jogando mais leves, né? Estão aproveitando esses jogos também para fazer avaliações, para botar alguns jogadores jovens, né? E, então o time do Paraná deu uma resposta muito boa realmente nesses últimos jogos, até mesmo contra o Atlético Mineiro, que perdeu de 1-0. E aquilo que a gente falou, a competição, é verdade, são várias competições numa só. O Paraná andou num momento muito negativo e no momento que chega aqui, chega num momento positivo. Mas a gente também precisa da vitória, né? E a nossa necessidade é grande também, né? A nossa briga hoje é diferente, nossos objetivos são diferentes. E vamos ver se a gente consegue que o nosso objetivo seja mais forte e que a gente consiga a vitória. Sem o Richardson, quem joga por ali já definiu o disco? Tenho uma ideia, mas ainda vou dar uma trabalhada hoje, vou dar mais uma pensada, olhar também os jogos, né, do Paraná com mais calma, conversar com os jogadores nesse momento. Todo o tempo é precioso, ainda temos até amanhã, né, na hora do almoço, vamos ver bem a recuperação deles também, para a gente tomar a melhor decisão. Temos algumas opções, vamos ver se a gente escolhe a melhor. Essa é a única mudança mesmo que está na tua cabeça ou não? Em relação ao quê? Ao teu time para amanhã, só a mudança em relação ao Richardson que está fora, você coloca um jogador Mas por ali? em relação a qual jogo? Não, o jogo contra o Paraná, se você muda na lateral... Não, sim, não, mas a mudança em relação a qual jogo? O último jogo? O último jogo... Não, o time que vem jogando. Obrigado, O time que vem jogando. Desculpa, viu, Del, não consegui me expressar bem aqui. O time, é que contra o Fluminense a gente fez algumas mudanças, né? Por isso que eu estou te perguntando isso, né? A tendência é a gente voltar com o time base que vem jogando mais, né? A gente projetou esses jogos em combinação, né, que começou essa maratona no jogo contra o Inter aqui, que foi um jogo bem puxado pra gente, né? A gente se desgastou pra caramba. Quarta, quando a gente jogou no Bahia, a gente sentiu muito, né, o revés do jogo contra o Inter e não conseguimos jogar, foi o nosso pior jogo, né? A gente foi dominado pelo Bahia, a gente não conseguiu contra-atacar, a gente saiu do nosso padrão costumeiro, né? E ali a gente viu que era necessário, né, a gente fazer mais ainda algumas situações para esse jogo contra o Fluminense e esse jogo do Paraná. Então a tendência é que a gente volte com a base do time que vem jogando mais, com a defecção do Richardson e do Juninho Quixadá, que já é de 3, 4 rodadas, 4, 5 rodadas, né? E aquela base de equipe, com o Samuel, com o Thiago, com o Luiz, com o Felipe, né? Jonathan, que vem jogando mais, com o Edinho deve retornar, né? E aí vamos definir aí também quem que vai jogar junto com ele.
o Leandro, né, o Carlson e o Arthur. E aí faltam 2 jogadores ainda que eu pretendo definir até amanhã. A atmosfera tá legal, diz que o torcedor tá nas lojas aí oficiais, fazendo fila para comprar o ingresso, né? Prenúncio de um público superior a 50 mil. Me parece muito com aquele jogo contra o Macaé, que mobilizou realmente a torcida do Ceará, mas acredito que vai dar até mais gente do que aquele jogo. Como é que você observa esse apoio do torcedor em uma quinta-feira à noite, Lisca? Muito legal, né? Eu acho que só parabenizar o torcedor do Ceará, né? Que entendeu o momento do clube, que está, né? Claro que está triste, gostaria de estar numa situação melhor, mas está mais uma vez abraçando, né, a bandeira do clube, o seu amor pelo clube, né? Independente de Pedro, Paulo, João, quem está disputando é o Ceará, né? É o time da massa ali deles, né? Que tem muita história, né? História de família, a maioria, história de muitas conquistas, derrotas também. Mas é característica do torcedor do Ceará, né? Na hora do aperto e vendo que o time está brigando muito, tem dificuldades, tem limitações, tem, mas é um time que está se entregando muito e está buscando essa recuperação, né? Que todo mundo achava já que era meio impossível, né? Quando a gente começou esse trabalho, principalmente pós-Copa, né? E eles vêm fazendo um bom trabalho, né? Os jogadores, os torcedores têm reconhecido isso. Hoje nós somos a 7ª campanha pós-Copa, né? Estamos a 2 pontos do 6º, a 3 do 5º. Estaremos brigando pela Libertadores, né? No segundo turno nós somos o 8º também, a 3 pontos, a 2 pontos do 7º, 6º. Também estaríamos brigando pela Libertadores. Mas aquele início, né, bem negativo nosso nos colocou nessa situação, né? E mesmo nós fazendo boa competição na segunda e terceira parte, nós estamos apertados, né, na zona de rebaixamento. Então, acho que o torcedor viu isso, está reconhecendo e vai vir junto com a gente. E para nós é muito importante. Então, né, aproveito para mandar um grande abraço para o torcedor do Ceará, que ele esteja daquela maneira, né, bem positivo, bem assertivo, botando o time para cima, pressionando o adversário, pressionando a arbitragem e que a gente passe mais uma grande noite, né, no Castelão e termine com o resultado que a gente quer, com todo respeito ao adversário. Faltam 3 rodadas, né? Esse é o penúltimo jogo do Ceará em casa. E a equipe está 2 pontos acima da zona de rebaixamento. O que significa, olhando para tudo isso, essa partida, Lisca? Partida decisiva, né, Danilo? Todas têm sido, mas quanto mais vai se afunilando, obviamente, né, que mais é importante os pontos, né? Ainda mais ali na turma de baixo, né? Que a gente não conseguiu a vitória nos últimos 4 jogos. A Chape conseguiu uma, mas também, né, estava mais atrás. O Vitória também está patinando. O Sport começou também nas últimas 4, né? Quem mais? O América Mineiro conseguiu uma agora, né? Mas também vinha, né, no revés. O Santos nos deu uma complicadinha aí no final, né? Porque perdeu para a Chapecoense e perdeu para o América. Mas não dá para reclamar, né? Eu acho que é um campeonato grande. São vários campeonatos num só. São vários momentos da equipe, né? Então o Santos veio nesse revés. Na verdade, né? A gente, quando pegou o Santos aqui, eles estavam meio patinando. A gente acabou tomando um gol de empate no final. E não dá para ficar lamentando, é ir para frente, né? E valorizar muito esse jogo, né? Porque se a gente conseguir 42 pontos, a gente aproxima mais ainda do nosso objetivo, né? Ainda vão faltar 2 rodadas. A gente está torcendo muito também agora sim, né? Contra os nossos adversários, quando faltam 3 rodadas e quem sabe eles também não pontuam. Hoje tem 2 jogos importantes, né? O América pega o Palmeiras, que é um jogo difícil. O Vitória pega o Cruzeiro, que também é um jogo difícil. Tem um confronto entre Sport e Chapecoense, né? Que quem perder ali vai ficar bem complicado, porque depois nos últimos 2 que faltam, os 2 têm um jogo pelo menos muito complicado e fariam que eles chegassem ao máximo a 41, então tem muito cálculo aí também, mas a gente está focado nesse jogo de amanhã para tentar suplantar o Paraná e chegar aos 42 pontos, né? E talvez até com 42 se escape, né? Tá mudando muito agora essa zona de quarto. Então é tentar fazer o máximo de pontos possíveis, né? Ter tranquilidade nesse momento, valorizar muito esse jogo contra o Paraná e mergulhar de cabeça no nosso objetivo. E o Paraná, depois de rebaixado, ele começou a ganhar muitos pontos, né, Lisca? Como é que você observa essa equipe, que você conhece parte dela? Foi aquilo que eu falei pro Del aqui, né? É um time que hoje está sem peso, né, Danilo? É um time que está com um objetivo diferente na competição, mudou, né, o astral da equipe, o Dado já chega projetando o ano que vem, o Marcão, né, como gerente, o Lúcio Flávio como auxiliar, vários jogadores que já estão se projetando. O Paraná começou a utilizar a base que antes não utilizava, né? E havia uma rachadura muito grande entre o profissional e a base no Paraná. Não era nem permitido usar os jogadores da base no Paraná, por incrível que pareça, com exceção do Johnny Lucas, que hoje está na seleção brasileira sub-20. Mas o Paraná voltando a fazer um trabalho bem legal, né? E nesse momento eles estão, né, como franco-atiradores, né? Sempre tentando complicar a vida, né, ou de quem está em cima, ou quem está brigando por baixo. Eu acho que faz parte da competição, são todos profissionais, vão vir fazer o seu melhor aqui, como a gente faria também se estivesse na situação deles.
eu acho que estão de parabéns pelo profissionalismo e cada um buscando seus objetivos. Chegou o momento, Lisca, do torcedor também chegar junto, mais do que... Nunca o torcedor do Ceará, ele sempre chega junto, mas agora é aquele momento principal, aquele momento maior, onde requer muito sentimento, muita paixão, Lisca? Perfeito, né? Não dá para reclamar do torcedor do Ceará, né? Como você falou, ele sempre chegou junto, sempre nos apoiou. Agora, recentemente, a gente lá atrás, né, e ele vindo, né, no PV, depois no Castelão, 35, 40 mil pessoas, 40. Mas como está se afunilando, né, e faltam 2 jogos em casa, é a hora da superação de todos nós, né, do clube, dos funcionários, dos jogadores, da comissão, dos torcedores, né, levar mais um, né, já vão 2, leva 3, né, convida o amigo, convida o primo, leva o papagaio, o cachorro, o gato, né. Eu acho que o torcedor do Ceará adora, né, torcer pelo seu clube, né? Obviamente que queria estar numa situação mais para cima, mas não foi possível. Mas ele sabe da importância, ele sabe que nesse momento, né, o acolhimento, né, o carinho, o incentivo é muito importante nessa parte da competição. E ele está fazendo a sua parte desde que eu cheguei aqui. Então, o torcedor do Ceará é um grande parceiro. E eu aproveito aqui para mandar um grande abraço e nós vamos tranquilo amanhã todos, né, fazer uma grande festa, um grande espetáculo. O Brasil inteiro tem reparado no torcedor do Ceará, né, tem falado sobre o torcedor do Ceará. Então, vamos ver se a gente consegue fazer um grande evento, uma grande festa, um grande jogo e que a gente consiga o nosso objetivo. Como é que você tem encarado, Lisca, em particular, essas deferências, esses elogios que você tem recebido, né, nessa recuperação do Ceará? Como é que você tem visto isso com tranquilidade, com equilíbrio, não deixar isso aí também passar para as 4 linhas? A gente já está, né, nesse meio há muito tempo, né? Então, quando vem as críticas, a gente não vai lá no inferno e quando vem os elogios, a gente não vai lá no céu, né? Eu acho que o Ceará está merecendo os elogios pela campanha pós-Copa e segundo turno, né? Pelo futebol que apresenta, eu comentei agora, nós estamos a 7º colocado pós-Copa, já são 24 rodadas, né? Hoje nós estaremos brigando pela Libertadores, né? Então há um reconhecimento do Brasil inteiro, né? Pela situação que o Ceará se encontrava, como todo mundo tinha uma projeção que o clube, como teve o pior arranque da história da Série A, né? Nas 12 primeiras rodadas, 5 pontos em 36, a perspectiva era que o clube não teria nem possibilidade de chegar nesse momento brigando, né? E a gente conseguiu o primeiro objetivo, que era chegar na reta final brigando. Obviamente que a gente, né, poderia ter chegado um pouco melhor, porque conseguimos uma recuperação rápida até. Depois do jogo do Atlético foram 4 rodadas que nós não ganhamos, né? Nós empatamos 2, perdemos um jogo aos 48 para o Bahia, mas perdemos, né? E perdemos um jogo para o Sport também de 1-0 pelo placar mínimo disputado. Mas ali a gente nos deu uma situação de estar um pouquinho mais na frente para poder ter um pouquinho mais de tranquilidade nessa reta final, mas não foi possível. Então não vamos ficar reclamando também, porque como eu falei anteriormente, se nos tivesse dado essa opção lá no início, quando chegamos, nós aceitaríamos, né, chegar na última, faltando 3 rodadas, em 14º lugar, dependendo só da gente, com 2 jogos em casa. Então agora é se concentrar mais ainda e buscar os nossos objetivos. Eu te fiz essa indagação, Lisca, porque o pessoal associou. Agora o Ceará é o Lisca é o Ceará e vai ser assim até o final, Lisca, eu acredito. Então por isso que eu te fiz essa indagação. Não, mas é pela essa identificação já vem desde 2015, né? Quando a gente chegou aqui também nós éramos o 20º, né? Se você pegar aquelas 10 últimas rodadas ali da Série B, nós fizemos a 2ª melhor campanha, né? Nós seríamos o 2º colocado, né? E essa situação da torcida, desse carinho, dessa relação que a gente criou, na Série A chamou muito mais atenção, né? Porque se divulga muito mais, se tem programa toda hora. Então isso apareceu muito, né? A música que a torcida canta, que é uma coisa rara, né, para treinador de futebol. Isso chamou a atenção do Brasil e isso é legal para todos nós, né? Para o clube, para o Ceará, para mim, né? Para o nosso trabalho, né? Pessoalmente, para mim, está realmente muito positivo, né? Onde eu tenho ido no Brasil todo, há um reconhecimento muito grande dessa entrega, dessa relação. Na verdade, as pessoas pouco sabem, mas no Juventude foi assim, né? No Náutico foi assim, no Paraná foi assim, no Guarani foi assim, mas no Ceará, realmente, uma música, realmente assim, com uma letra, foi só no Ceará, né? Nos outros clubes era mais o grito, com o Lisca doido, e não tinha toda esse apoio, né? Mas a gente sabe também que é passageiro, né? A gente sabe que hoje eu estou treinador do Ceará, amanhã posso não estar, mas esse carinho, essa relação e esse reconhecimento pela entrega, eu acho que vai ficar tanto do Lisca com o torcedor, como do torcedor com o Lisca. O que você achou, Lisca, da atitude da diretoria de fretar um voo para vocês irem até Curitiba para o jogo contra o Atlético? Cara, eu acho que assim mostra, né, a grandeza do clube, né? O pensamento da diretoria nesse momento, né, de mobilização total. A gente agora, recentemente, ficamos 8 dias, né?
Nós saímos da Bahia, fomos direto para o Rio de Janeiro, com toda a estrutura, com condição, e foi muito importante para a gente poder jogar bem contra o Fluminense, principalmente no segundo tempo, onde a gente cresceu. A gente não precisou voltar e requer um investimento, né? E o Ceará tem nos dado essas condições. Vocês acompanham todos os jogos fora, a gente vai com 2 dias de antecedência, a gente fica nas melhores condições. Nessa viagem até a própria Camila, nossa nutricionista, viajou junto, nos deu um suporte muito legal também. O Ceará está evoluindo também nessa questão, né? Você vê que agora nós tínhamos muita dificuldade, porque jogamos quinta e depois nós já temos que viajar na sexta, né? E o voo era 5 da manhã, tu imagina? Né? O voo normal de carreira, com tudo isso que nós estamos passando, né? Com toda essa correria no final, ficaria difícil. Aí a diretoria decidiu que não seria, tentou uma outra companhia, né? Que não é a patrocinadora, que você tem que pagar uma diferença, mas aí o voo tinha escalas, demoraria 8 horas de viagem, entende? Ou 9 horas, poxa, né? Aí a diretoria veio falar comigo, disse, gente, tá difícil, né? E aí depois eles vieram com a terceira solução, que era o voo fretado, né? Que é o que os grandes clubes fazem nesses momentos de dificuldade, né? De que aperta muito o calendário, que é momento decisivo. E o Ceará está fazendo procedimento de time grande.